Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Valoriza. Nós estamos começando hoje a série Escolha Enriquecer, que vai ser um guia completo sobre investimentos para pessoas físicas. A gente vai falar aqui das modalidades mais comuns, você vai aprender como atingir a independência financeira. No primeiro capítulo, a gente vai falar sobre algumas coisas que precisam ser feitas antes de a gente começar a enriquecer, que seria ir preparando o nosso terreno, né? Então eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá! A primeira coisa que a gente precisa falar é que o objetivo de um investidor, o objetivo de quem começa a poupar, né, é conseguir a independência financeira, né, é conseguir aí ter uma vida melhor e depender cada vez menos do seu trabalho, né? Eu gosto muito daquela ideia de renda ativa e renda passiva. O que é isso, né? A renda ativa é aquela que você produz trabalhando, né? Você trabalha, ganha seu salário, ganha seu prolabore, sua retirada da empresa, se você é um empresário, enfim. Essa é a sua renda ativa. E a renda passiva é aquela que você não precisa fazer nada para ganhar, ela vem dos seus investimentos. Por exemplo, você tem um imóvel de aluguel, o que você recebe de aluguel é a renda passiva, né? Você não precisa trabalhar para recebê-la. E os investimentos, eles vão gerar renda passiva, né? Quanto mais investimentos você tem, quanto mais o seu patrimônio vai crescendo, essa renda passiva também vai crescendo. Até que chega um momento que talvez essa renda passiva vai ser igual à sua renda ativa. Esse é o objetivo principal que a gente tem, né? O que isso significa? Que você pode parar de trabalhar e continuar ganhando o mesmo tanto. São os objetivos aí mais, né, simbólicos, mais importantes para quem busca a independência financeira. Para isso, a gente faz uso daquela fórmula da riqueza, que tem um vídeo só sobre isso, mas só para reforçar aqui, que diz que a nossa riqueza é igual ao quanto a gente investe todo mês, a taxa que a gente consegue extrair desses investimentos, a taxa de juros, né, e o tempo. Depende aí desses três fatores, né, dos quais, como eu já falei para vocês antes, os mais importantes são aqueles que a gente controla, que é o quanto a gente investe por mês e quanto tempo a gente consegue esperar, né? Vocês sabem que quanto mais tempo a gente fica no investimento, mais os juros sobre juros trabalham. Tá cheio de exemplo aí, os grandes investidores geralmente construíram os seus portfólios por anos e anos e anos e anos, né? Você não tem nenhum gênio que foi lá e em um ano fez milhões e milhões de dólares e ficou milionário. Isso é só na televisão. Na vida real não é assim, as coisas demoram mesmo. E é esse o caminho que eu vou passar para vocês, né? Não é fácil, mas é bem simples. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar nesse capítulo é sobre as finanças pessoais, né? Às vezes, para algumas pessoas, isso pode ser um desafio, então comecem por aqui. Quais são os pontos importantes aqui? Primeiro de tudo é ter um orçamento. Você tem que ter um orçamento, você tem que saber quanto você ganha, quanto você pode gastar e você tem que seguir, né? Então, o primeiro passo, fazer o plano. Eu ganho tanto, eu posso gastar tanto e tem que sobrar tanto. Feito isso, você consegue já no começo do mês, já quando você recebe, tirar aquilo que vai ser investido. Dessa maneira você se obriga a seguir o plano, né? Não dá para buscar um enriquecimento, não dá para atingir a independência sem seguir rigorosamente um plano. Existem ferramentas que podem ajudar ou atrapalhar, né? E a mais importante delas é o cartão de crédito. O cartão de crédito ele pode ser o nosso amigo ou o nosso inimigo, né? Então, a dica básica é o seguinte: se você consegue se controlar, se você não gasta mais do que você pode, tenha o cartão de crédito porque ele vai te trazer vários benefícios, né? O cartão de crédito vai te dar pontos que você pode viajar, vai te dar acesso a, enfim, a salas VIP nos aeroportos, vai te dar vários benefícios, né? Alguns seguros, enfim, que você não teria sem. Mas nada disso vale a pena se você é descontrolado e gasta mais do que ganha, né? Se você vai para o rotativo. A taxa de juros do rotativo é ridícula, de alta, não faz o menor sentido você usar essa taxa de juros. Se você usar ela em um mês no ano, não compensa você ter cartão de crédito. Então, o cartão de crédito ele pode ser o seu aliado ou pode ser seu inimigo. Tem que usar ele com sabedoria. Não faz diferença se o que você está comprando está sendo pago no crédito e no débito. Você tem que ver que se tudo que você comprou no mês coube dentro do seu planejamento, né? E não utilizar o cartão de crédito como uma desculpa, porque só cai no próximo mês, então eu vou comprar esse item desnecessário aqui. Tem que ser
rigoroso, é difícil no começo, mas com o tempo vai ficando mais fácil, né? E uma das coisas que às vezes pega é que a gente compra muita coisa para impressionar, né? A gente gasta dinheiro para impressionar os outros. E isso é a maior besteira que alguém pode fazer, né? Aliás, se você está incomodado com o que os outros pensam, se você está preocupado com o que os outros pensam de você, se você tem sucesso financeiro ou não, você já começa com grande chance de ser um perdedor, né? A sua chance no mundo dos investimentos é bem pequenininha, porque geralmente o investidor não está preocupado com isso, cabeça de investidor não fica pensando se ele está se mostrando, se os outros estão pensando que ele tem sucesso ou não. Ele se concentra naquilo que realmente importa, dar uma vida boa para a família e construir patrimônio, né, com o passar do tempo. A gente tem que entender que a maior parte dos bens que a gente acha que são ativos, né, que são, na verdade, contabilmente até são, mas na verdade eles geram custo, como por exemplo, você tem lá um carro, né, que te gera custo. O carro é um bem? É um bem, você pode vender ele e tal, mas ele é um investimento? Claro que não. Ele é uma fonte de passivo, né, quase que inesgotável. Então não faz sentido, por exemplo, uma pessoa ter um veículo, sei lá, 20 vezes o preço do salário da pessoa, né? Ou até menos. Uma pessoa ter um veículo que, sei lá, que equivale a 12 meses de rendimento da pessoa. Isso é ridículo, né? Os especialistas recomendam alguma coisa entre 4 e 5, né? Se você ganha 10 mil, vai ter um carro entre 40 e 50 mil. Se você ganha 30 mil, você pode ter um carro de mais 100 mil. Se você ganha 5 mil, você pode ter um carro ali de 20 mil, 25 mil. É isso. Na verdade, não é que, desse jeito eu nunca vou poder ter um carro bom. Não, na verdade você tem que ganhar mais, né? A gente só consegue melhorar se a gente ganhar mais. Temos que valer mais para o mercado, valer mais para a sociedade e assim a gente ganha mais. Na verdade, o quanto a gente ganha é proporcional ao quanto a gente faria falta para a sociedade, né? Se a sua profissão é importante, se você é importante, se só você sabe fazer um negócio, garanto que você vai ganhar muito dinheiro com isso. Faz sentido, né? Agora, se você faz o que todo mundo faz, você nunca vai conseguir se destacar. Então, uma coisa que a gente tem que ter o olho aberto é com esses bens que parecem bens, né? Eu falei carro porque é mais comum aqui pro brasileiro, mas não é carro, moto, mas enfim, você pode ver chácara, casa na praia, né? Quanto tem para todos os níveis aí salariais, né? O que é supérfluo para um pode não ser para outro, claro. O cara ganha muito dinheiro, não tem nada errado de ter uma casa na praia. Se ele gosta muito de ir pra praia, enfim, não tem nada errado de ter uma lancha, um iate, tá tudo certo. A verdade é, você só não pode fazer mais do que você aguenta pagar, né? Então essas coisas parecem ser um ativo, mas chega na hora, elas te enganam, né? Você compra lá um carrão, porque se você precisar você pode vender, só que esse carrão você tem que pagar seguro, manutenção, consumo alto de combustível, enfim. É a mesma coisa um apartamento na praia que você tem que pagar condomínio, você tem que manter, você tem que pagar limpeza, manutenção, enfim. Então a gente tem que pensar, antes de comprar uma coisa, tem que pensar. Se você já tem um monte de coisa que tá difícil, né? Primeira coisa é se desfazer, né? Que nem tem gente que tem carro financiado, né? Aposto que muitas pessoas que estão aqui ouvindo esse primeiro capítulo têm carro financiado. Não tem cabimento pagar juro pro banco pra você ter um carro, né? Ou você compra um carro à vista, ou você não pode ter aquele carro. Você precisa ter um carro mais barato, né? Desculpa, se você financia carro, você tem parcela de carro para pagar, pode parar de ver esse vídeo aqui agora, pausa ele, salva lá na sua, né, assistir mais tarde, vai, negocia com o banco, paga esse carro, quita esse carro, e aí quando você terminar, você volta aqui no vídeo e dá play de novo. Não faz o menor sentido você ter parcela de carro e querer investir, entendeu? Você tem que primeiro ser dono de si mesmo, né? Todas as coisas que você tem que ser sua de verdade. Senão, não adianta investir. Você vai estar simplesmente correndo naquela rodinha de ratos. Eu queria também comentar, além desse monte de besteira que a gente faz, que existe uma falácia, né? Que diz que quem poupa não vive, né? Quem investe não vive direito, né? Caixão não tem gaveta, enfim, esse tipo de conversa. E não tem nada mais imbecil do que esse tipo de comentário. Por quê? Na verdade, é o contrário, né? Quem poupa vive e vive melhor, por algumas razões. Primeiro, o cara que financiou lá uma BMW lá de 100 mil reais, ele pagou 200 nela, né? Vocês sabem disso, ele pagou em 5 anos, deve ter atrasado algumas prestações, claro, e acabou pagando 2 BMWs, né? Você que poupa,
foi lá na concessionária com o seu dinheiro à vista, mesmo que um tempo depois, e pagou só 90. E os outros 110 mil que aquele cara jogou fora, você tem ainda para comprar uma lancha. Então, na verdade, é o contrário. Quem poupa, quem investe, quem faz as coisas com bom senso, com planejamento, vive mais, vive melhor. A gente consegue comprar mais coisas, a gente consegue fazer mais viagens, porque a gente não se compromete. A gente não joga dinheiro fora pagando juros, né? É claro que na hora, assim, hoje ninguém tem dinheiro no banco, quem que vai se divertir mais? O gastador, lógico. Ele vai lá e vai financiar o Camaro dele no banco, vai ficar com uma parcela e tal. Eu não vou fazer isso, eu vou ficar lá guardando meu dinheirinho, quando eu tiver eu compro o carro. A diferença é que quando você tem essa cultura de poupar antes de gastar, né, pagar tudo à vista, não financiar, você vai acabar com muito mais patrimônio, com muito mais posse, fora que o que você investe te retorna depois em renda passiva, sua renda vai ser muito maior, tal, enfim. Essa de quem poupa não vive, não cola, né? É uma falácia, na verdade, que é porque o mercado precisa que você gaste tudo mesmo para você sustentar o sistema, né? Os bancos brasileiros são os que ganham mais dinheiro no mundo inteiro. Por quê? Porque você financia seu carro, né? Você financia um carro que você não deveria ter. E uma outra falácia também é aquela história do eu ganho pouco, então eu não consigo, mas quando eu ganhar um pouquinho mais, aí eu vou começar a investir. Olha, eu falo por experiência própria, eu já trabalhei em vários lugares, né? Vários órgãos diferentes, várias empresas diferentes, com diferentes níveis salariais, né? Porque quando a gente está sempre progredindo, a gente vai convive com gente que ganha menos, depois com gente que ganha um pouquinho mais, com gente que ganha um pouquinho mais. E tem uma coisa que é constante, todos falam isso. Ah, se eu ganhasse um pouquinho mais, vou investir. Vou ver se ano que vem eu começo. Vou ver se com o 13º eu começo. Essa é a maior besteira, porque quando eu trabalhava em um lugar que as pessoas ganhavam um salário aí normalzinho, vamos supor, ganhavam lá 2 salários mínimos. Se eu ganhasse 4 salários mínimos eu conseguiria investir. Aí eu vou para um outro trabalho, para outra empresa, onde todo mundo ganha 4 salários mínimos, eles falam assim, se eu ganhasse 8 eu poderia investir, estaria rico já. E é assim em todo lugar, não adianta, você vai lá, gente que ganha muito dinheiro, você vai numa confraternização de juízes, por exemplo, todos ganham um bom salário. Todos vão falar a mesma coisa. Até queria investir, mas não dá, cara, não sobra, tudo muito caro e tal. Então, esse negócio de eu ganho pouco para investir não existe. Isso é coisa da nossa cabeça. A não ser, lógico, que você ganhe muito pouco mesmo e precise gastar com o sustento da sua família. Ok, né? Tirando esses casos extremos, que aí nem deveria estar aqui assistindo vídeo de investimento, deveria estar assistindo vídeo para melhorar a sua renda, né? Mas tirando esses casos extremos, todo mundo consegue poupar um pouquinho. Então comece, né? Mas se começar só com R$50, tudo bem, R$50 é dinheiro, né? Começa lá com 5% da renda, depois vai para 7%, depois vai para 10%, né? O ideal para você garantir assim, o futuro, eu digo que é alguma coisa em torno de 20%. Em torno de 20%, aí se você ficar trabalhando um bom tempo, você vai ter lá a sua independência financeira. Mas há quem queira realmente enriquecer com isso e poupe 50%, né? Enfim, como eu disse antes, na fórmula da riqueza, o que você controla é justamente o quanto você investe e o tempo. Então, fica a gosto. Mas o importante é começar. Você não ganha pouco demais para investir. Você ganha o que você ganha. Não é nem pouco, nem muito. Procure começar a investir com o que você ganha hoje e, lógico, procurar sempre investir em si mesmo para ganhar cada vez mais, que é realmente o que mais importa. Bom, dito isso, eu vou falar sobre o assunto mais importante na vida do investidor. O último vídeo foi sobre isso, então não vou me alongar muito, que é a reserva de emergência. Todo mundo tem que ter reserva de emergência antes de começar a investir, ok? Espero que isso já esteja bem claro. Reserva de emergência você faz de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais guardados numa poupança, tá? Caderneta de poupança de banco grande. Ponto. É isso, investimento seguro, liquidez imediata para você usar em qualquer necessidade, sem ter que vender os seus investimentos que vão te enriquecer. A reserva de emergência não entra na sua carteira de investimentos. Ela é só um colchão ali de liquidez que é para você atender aí suas crises, seus problemas que todo mundo tem. Você vai passar, eu vou passar. Então, pode acontecer de você, sei lá, ser demitido, ter um acidente de carro, ter que fazer manutenção no seu carro, uma manutenção cara na sua casa, né?
sei lá, uma doença na família, um exame ou uma cirurgia fora do plano, ou que o plano demora, né? Porque às vezes acontece isso, né? Quem tem dinheiro paga, opera hoje. Aí o seu é Unimed, aí ele tem que esperar a Unimed autorizar, e demora 3 dias, né? Numa dessas, uma doença grave virou gravíssima. Então, esse tipo de coisa, você tem que ter reserva de emergência e também para algumas coisas positivas, né? Como, por exemplo, apareceu lá um show que você queria ir, aí você pega e compra ingressos com desconto, né? Porque você tem o dinheiro lá, você não precisa ficar pensando, eu acho que eu vou naquele show, tal. Uma viagem que apareceu com uma promoção, você pode aproveitar, ou até mesmo pagar seus impostos com desconto, né? Seu IPTU, seu IPVA, seu DPVAT, as multas que você toma, que não deveria, mas toma às vezes, né? E isso fique bem claro, pense na situação que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem aí, pelo menos eu estou gravando isso aqui, a gente está ainda no meio daquela quarentena por causa do coronavírus. Pense numa pessoa que não fez essa reserva e começou a investir em ações, por exemplo. A bolsa despencou, né? Então a pessoa perdeu lá, sei lá, 40% do dinheiro que ela tinha. Ela conseguiu guardar por anos e anos, ela guardou lá, sei lá, 100 mil reais em ações. Tá lá o dinheirinho dela. Aí 100 mil virou 60, porque deu essa crise. E ao mesmo tempo a pessoa foi demitida, porque no coronavírus aqui ninguém pode trabalhar, porque senão pega a doença e aí vamos supor que suspendeu o contrato de trabalho dela. Ela vai ficar sem salário por 3 meses. Ou vai ganhar 600 conto do governo. E aí? Essa pessoa vai ter que vender, para ela comer, ela vai ter que vender o investimento que ela fez em ações com 40% de prejuízo. Os 100 mil dela viraram 60 e já era, vai ter que vender, né? Que talvez uma outra pessoa que tem uma reserva de emergência não vai precisar, né? Então a reserva de emergência protege os seus investimentos, protege os seus ativos de momentos malucos como esse que a gente está vivendo e que tem, de vez em quando tem, né? Pode ser um momento generalizado assim, pode ser um momento ruim só na sua vida, ok. Mas a reserva de emergência se protege disso. Então, não tem desculpa para não fazer, não tem desculpa para ser em qualquer lugar que não seja poupança de bancão, né? Eu expliquei no vídeo de forma mais detalhada, mas os fundos de investimento geralmente não são seguros, além do que eles têm que ficar pagando taxa para banco e não tem liquidez imediata, você não pode sacar no sábado ou domingo, né? CDB também tem problema de segurança, principalmente se for de uma instituição menor, e você também não pode sacar em sábado, domingo, feriado, sexta-noite, você tem que esperar. Tesouro, Selic, até chega um pouco mais perto, porque pelo menos ele é seguro, né? Mas tem esse problema da liquidez também, você não pode sacar de final de semana, você não pode sacar em feriado, e de vez em quando o Tesouro suspende a negociação, enfim. O mais seguro é dinheiro em conta poupança com resgate automático. Você gasta seu cartão de débito lá e o dinheiro sai da conta poupança automaticamente. Você não precisa nem se preocupar. Esse é o ideal. Não tem nenhuma justificativa, com o juro baixo, do jeito que está, não faz a menor diferença você procurar rentabilidade em renda fixa. Aliás, procurou a rentabilidade, geralmente vai se dar mal, porque esquece de olhar a segurança dos ativos. Mas vamos continuar. Uma coisa que ajuda muito também é ter seguro. Façam seguro, né? Não sejam malucos. A gente precisa entender uma coisa sobre gestão de risco, que é o seguinte: você não pode correr um risco que tem uma probabilidade pequena, mas que o resultado seja muito ruim, seja muito grave. Exemplo, roleta russa, né? Você tem 8 buraquinhos lá no revólver e aí você só tem um que tem uma bala. Então você só vai morrer se der um caso, né? 1 em 8. As suas chances de ganhar são altíssimas, né? Então você vai jogar a roleta russa? Claro que não. Porque se der errado, você vai se ferrar muito. Então isso que vocês têm que entender é gestão de risco. Se você não faz seguro do carro, vale a pena fazer seguro economicamente? Lógico que não. Porque senão a seguradora não ganhava dinheiro, né? Vale a pena para a seguradora, não para você. Óbvio, isso é óbvio. Mas a questão é, você vai ficar correndo risco de ter um acidente, de bater numa Ferrari, numa Mercedes, num carrão. E aí você vai ter que pagar o conserto. Porque você vai economizar R$1.500, R$2.000 no ano, né? Então, é como brincar de roleta russa. Provavelmente você não vai bater no carrão. Provavelmente nem acidente você vai ter, não vai matar ninguém, não vai machucar ninguém, enfim. Provavelmente você está tranquilo. Mas e se acontecer? Acabou seus investimentos, acabou tudo, capaz de ficar devendo ainda. E não é só seguro de carro, tem vários tipos de seguro que acho que vale a pena fazer para a maior parte das pessoas, né? Geralmente se fala de seguro automóvel, seguro de imóveis, né? Seguro residencial, seguro saúde, né? Que são os planos de saúde, óbvio. E algumas profissões também colocam aquele seguro para erros profissionais, como por exemplo
advogados ou médicos, né? O cara já faz o seguro para si, por exemplo, se o médico fizer uma besteira lá e errar um procedimento e, né, machucar ou matar um paciente, o seguro ajuda ele a pagar sem que ele quebre pro resto da vida, né? Então, enfim, ou seguro de atleta, né? O cara é sei lá, sua profissão é ser um maratonista, você ganha dinheiro assim. E aí você tem que fazer um seguro, cara, porque aí se você toma um capote aí, cai e machuca sua perna. E aí já era, você nunca vai poder correr porque você vai começar a mancar, daqui pra frente você vai ser manco. E se você não tem um seguro, você já era, cara, não vai ter de onde tirar. Então, seguro para atleta, enfim, isso é muito específico, tem que estudar. Tem seguros que são pegadinhas, são pega-trouxa, tipo seguro para celular, isso geralmente é pega-trouxa, não caio nessa. Mas de forma geral, o seguro sério é uma coisa boa. Bom, a ideia aqui foi passar para vocês tudo que a gente precisa fazer antes de começar a investir. Percebam que eu não falei de investimento, eu não falei de ações, eu não falei de renda fixa como investimento, eu não falei de imóvel, de fundo imobiliário, não falei de investimento no exterior, não falei nada disso. Porque a ideia é justamente que antes de investir, tem que ver o conteúdo desse vídeo e consertar as coisas que não estão certas. Se o seu orçamento falta dinheiro no final do mês, não adianta pensar em começar a investir. Você vai fazer besteira, né? Então, se suas finanças pessoais estão desorganizadas, se seu cartão de crédito você não consegue pagar a fatura inteira, né? Se você ainda está nessa de comprar coisa para impressionar os outros, enfim, você tem 2 chácaras de lazer e uma casa na praia, talvez seja o momento de repensar isso, né? Ou até mesmo se você ganha muito pouco, é o caso de você repensar se você compensa você começar a investir ou se compensa você investir em si mesmo, né? Para melhorar e para ganhar mais, né? Aprender alguma profissão que realmente você pode se destacar, né? Ou se você não tem reserva de emergência, nem pense em começar a investir sem isso, sem reserva de emergência, sem ter um orçamento equilibrado, né? E principalmente se você tiver dívida, né? Se você tem dívida, se você tem carro financiado, aí pode parar mesmo, não vai começar a investir enquanto não tiver isso. Então, você fica com esse primeiro capítulo, né? Depois que você consertar essas coisinhas aí, né? Deixar de pagar juro pro banco, né? Deixar de correr risco aí sem ter uma reserva, né? Deixar de estourar cartão de crédito, enfim. Quando você resolver essas coisas, a gente vai para o segundo capítulo, que a gente vai começar efetivamente a montar uma carteira de investimentos, né? Que tipo de ativos pode ter, quanto que cada um tem que ter, do que. Essa vai ser a ideia no segundo capítulo. Mas, por enquanto, acho que tem muito dever de casa aí para vocês e até o próximo.